Hoje vamos abordar uma fase amada pelos fãs dos X-Men, que é a fase do Paul Smith. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos dos quadrinhos, que marcou gerações, que é amada por fãs de décadas. Várias gerações de fãs são apaixonados por essas histórias e fazem com que caras como eu produza conteúdo para vocês. É isso aí. Agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está compartilhando. A nossa comunidade não para de crescer, isso, nossa, é muito motivador. Então, galera, muito obrigado. Lembrando, chegando a 500 inscritos, vou fazer o sorteio de 3 packs da minha revista Escape para o Perigo, edições 1, 2 e 3. Quem puder me seguir no Instagram, nas páginas @Escape para o Perigo e @Black Setter, vai lá, dá uma força, porque lá eu vou estar divulgando, vou estar falando mais sobre a minha futura revista em quadrinhos, Escape para o Perigo, Super Almanac número 4, que contará com a presença de vários artistas de peso, 80 páginas coloridas. E será um resgate da era de prata de heróis. Olha, o que está por vir aí, galera, vocês não têm noção, porque eu pretendo fazer um programa especial sobre a produção da revista, mostrando um primeiro olhar sobre algumas páginas. Galera, essa revista vai ser um clássico. Vai ser uma revista que você vai querer ter na sua estante, com certeza. Então, segue lá nas páginas, dê aquela força, beleza? Como eu vou fazer o sorteio? Eu vou pegar no dia do sorteio, no programa, quando completar 500 inscritos, vou fazer um sorteio, tá? E aí, como será feito o sorteio? No programa, as pessoas vão deixar os comentários. E tipo, deixa lá, eu quero meu pack, né? Eu quero essas revistas. Eu vou anotar todo mundo, né, que participou, que comentou no programa. E no programa seguinte eu faço um sorteio, tá? E aí, pela página do Instagram, mando uma mensagem privada que eu vou pegar os dados e faço o envio. Simples assim, né? É isso aí, galera. Bom, no vídeo de hoje, vamos abordar uma fase que, para muitos fãs, assim, muitos fãs têm a fase John Byrne como a fase preferida dos X-Men. Acho legal, concordo, entendeu? Que a fase de John Byrne é muito marcante e também acho que uma das melhores, né? Se não a melhor, no caso, né? Mas é uma questão de gosto. Porém, a revista dos X-Men, sob os roteiros de Chris Claremont, teve passagem, durante as passagens, vários desenhistas de peso assinaram as histórias, assinaram as HQs, no caso, entendeu? E hoje vamos abordar uma fase que é muito amada por fãs. Muitos fãs, diga-se de passagem, eu vi num especial no DVD dos X-Men, muitos fãs têm a fase do Paul Smith como a melhor fase dos X-Men de todos os tempos, tá? Isso, na opinião de alguns leitores, segundo foi dito no documentário. E ó, assim, eu gosto muito da fase de John Byrne, entendeu? Mas também a fase do Paul Smith não deixa de ser fantástica, não deixa de ser estupenda. Paul Smith, que é dono de um traço muito elegante, diga-se de passagem, né? Ele trabalhou bem as feições, o relacionamento dos personagens também foi muito bem trabalhado nessa passagem de Paul Smith, e ele soube trabalhar isso bem com expressões faciais, né? com o gesticular, o domínio da anatomia. E isso vai ser uma viagem bem fantástica, porque essa fase tem bastante ação, mas também trabalha bastante o relacionamento entre os personagens. E isso foi muito bem explorado graças ao roteiro de Chris Claremont e principalmente também aos desenhos do senhor Paul Smith.
Mas cheira de enrolação, né? Então tá esperando o quê? Já pegou sua cerveja? Já garantiu aquelas duas geladinhas empoeiradas? Vai se ajeitar no sofá, colocar no canto, pagar um belisco, assistir, vamos embora, hein? Eita que eu tô ligado. É isso aí. Se prepara que a viagem vai começar. Tamo junto. Bom, galera, vamos lá então. Vamos começar esta fase, essa marcante fase dos X-Men, pelo excelente desenhista Paul Smith. Temos aqui uma capa, né? Uma capa da Aurora se transformando num membro da ninhada. E aqui começamos a fase Paul Smith, onde na última história desenhada por Chris Claremont houve uma descompressão, né? Aqui temos uma splash page de abertura. A princípio não achei tão impactante, tá? Não achei tão impactante. Porém, as páginas que vão seguir serão fantásticas. E vamos lá. Aqui, o Colossus, né? De uma forma meio desajeitada. Ele tampa o buraco, né? A gente percebe que o Paul Smith ele faz um Colossus mais esguio, né? Com não tanta massa muscular como fazia o John Byrne, né? O John Byrne fazia um Colossus mais parrudo. O Colossus do Paul Smith é um pouco mais esguio, no caso. E segue-se a história, né? O Colossus impedindo que todo mundo entre no buraco da descompressão. E ele cai em cima do... O Wolverine cai em cima do Colossus. Aqui seguindo, um elenco de apoio, desenvolvido por Chris Claremont, né? Steve Hunter, Moira Mark Taggart e Liana, né? Você percebe que as mulheres aqui também muito bem desenhadas, um corpo natural, né? Sem muita forçação de barra, então e ao mesmo tempo muito sensuais, né? Um desenhista que desenha o corpo de uma mulher de uma forma sensual, uma forma natural, consegue deixar a mulher mais sensual ainda, né? John Buscema fazia isso nas histórias do Conan, no caso, né? Então é legal você ver, ó, isso é um corpo feminino, tá vendo? Isso é um corpo feminino, assim, sem exageros, sem cintura muito fina, sem aquelas costas quase partidas no meio, como eram desenhadas as mulheres da Imagine, no caso, né? Uma forma bem natural, a expressão dos rostos aqui também, bem bacana. A Aurora tendo visões de se transformar num membro da ninhada. Muito show. Bela cena. Aqui ele faz os efeitos aqui no caso, né? De retículos aqui no caso. E aqui as tramas que se seguem. Ele usa bastante os quadros aqui, ele explora bem bastante quadros aqui no caso. Porém, os quadros com poucos diálogos aqui no caso. Uma bela representação do Wolverine, sem exageros, tá vendo? O Noturno também, né? De uma forma que eles eram desenhados sem forçar tanta barra, né? Não veio depois daquela explosão dos anos 90, onde o Wolverine tinha dentes afiados, tudo, né? Tudo muito natural aqui no caso. Segue a história, página aqui, mostrando os pesadelos de Kitty Pryde. Colossus acordando. Percebemos que essa primeira história é uma história mais de diálogos, no caso, né? É uma preparação para a trama, para a ação que está por vir, no caso, né? Seguimos aqui as histórias. Mais uma vez aqui, a Aurora vampira, né? Eu, particularmente, acho muito contra você colocar elementos como Drácula numa mitologia do X-Men, no caso, acho que não combina muito, né? Mas, na época, agradou, né? E aqui a nave, que é um ser vivo, o Acantes, né? E termina a história. E aí, sim, já começamos
com a fase mais marcante do artista de hoje. Bela capa de batalha, uma capa que preenche bem a cena. Aqui as cidadelas alienígenas, o Acante atacando as cidadelas alienígenas, os membros da ninhada aqui, numa pegada meio alien, meio escorpião, né? Acho que foi uma mescla disso, mas foi muito bem feito. A explosão, a arte final, muito bem feita. Creio que era o Bob Viavec que arte finalizou essas páginas, eu vou confirmar, isso mesmo. Aí sim temos uma splash dupla fantástica com a personagem binária, Carol Danvers, né? Fantástica essa splash page, né? Arte final de Bob Viavec, roteiros de Chris Claremont. Nas histórias do X-Men percebemos que o Chris Claremont ele gostava muito de dar uma ênfase a personagens femininas, no caso, né? Entendeu? E assim, isso era muito legal, bacana, porque ele dava a ênfase necessária para a personagem, entendeu? Mas sem desqualificar os outros personagens, no caso, como o cinema faz hoje, no caso, né? Desqualifica os grandes medalhões da casa para elevar outros personagens. Necessário, eu acho que com um bom roteiro você consegue evidenciar bem uma personagem. E aqui sequência de ação sem diálogos do Sr. Paul Smith. Fantástico isso aqui. O Acantes sendo derrubado, porque é uma nave viva, né? É tipo uma baleia do espaço, vamos assim dizer. E a Carol sacrificando o Acantes. Bela sequência de páginas no espaço, o encontro da Aurora com a Carol Danvers, uma personagem muito bem bolada, design do Sr. David Crockett, né? Aqui elas entrando em mais um Acanto no caso. Olha que legal isso aqui. Olha esse cenário espacial. Olha os embriões aqui, no caso. Os embriões dos X-Men. Porque todos os X-Men foram infectados pela ninhada. É uma questão de tempo para eles se transformarem. Seguimos aqui com os X-Men, Wolverine bem baixinho, né? Bem parrudo, como tem que ser no caso. E aqui é a Aurora. Aquele flashback de histórias, a Aurora contando uma visão. E aqui sendo bem desenhada pelo Paul Smith. Bela cena. Bela cena. Aqui contando a história. E aqui o Wolverine meio desconfiado, pedindo para os X-Men ficarem na nave. E o Ciclope questionando o Wolverine. E quando eles estão a ponto de entrarem numa, que tipo separa, os personagens bem caracterizados aqui, bem humanos aqui no caso, né? Muito show de bola. É um desenho muito bonito, muito elegante. É uma arte muito elegante a arte do Sr. Paul Smith. E aqui, uma página dupla no caso, porém com quadros, tá vendo? Aqui os X-Men indo para o combate. Aqui é uma pegada bem Star Trek, né? Eles sendo energizados, sendo teletransportados. Continuamos com a bela arte do Sr. Paul Smith. Olha isso, a rainha da ninhada, né? Uma raça alienígena muito bem bolada, né? E com um visual bem tenebroso, no caso, né? Olha isso aqui, olha esse visual. Que fantástico esse olhar aqui. Fantástico. Muito bem bolado esses personagens. E aqui os X-Men chegando na arena de combate. Continuando a história, Carol Danvers soltando as rajadas de energia. E aqui os X-Men combatendo monstros alienígenas, no caso, né? A Kit sendo empurrada para dentro, usando seu poder de tangibilidade. Bela cena do Wolverine aqui. Muito bem retratado o personagem aqui no caso. Aqui a Kit Pie. Isso aqui me faz lembrar uma coisa.
Eu vejo essas histórias, eu tenho uma palavra que me vem à mente. Super Aventuras Marvel. Fantástico. Continuando a luta, bela cena do Wolverine aqui, e o Wolverine sacando pelo faro que o Ciclope já está em processo de transformação. Olha isso, um belo rosto aqui, tenebroso, tá vendo? É o Paul Smith mostrando para o que veio no caso, né? E aqui, Wolverine e Colosso sendo alvejados pelos tiros do Ciclope, e os X-Men, Noturno e Lilandra, também sendo alvejados pela ninhada. Aqui a Kitty correndo da ninhada, usando seu poder de tangibilidade. Bela cena, bela tomada aqui. E aqui, quando eles estão para pegar a Kitty, aqui você vê que é um rosto bem adolescente, tá vendo? Ó? Um rosto bem adolescente. O Paul Smith retratou bem um rosto de menino adolescente. Olha essa cena. Um espanto aqui do membro da ninhada, né? Tem uma característica de escorpião aqui, meio de alien, sabe? Ele faz umas misturas aqui no caso, né? E também faz mistura como se fosse uma comédia de formiga, que tem a rainha, as formigas soldado, né? É uma comparação a uma vida de inseto, no caso, né? Muito bem bolada essa raça alienígena da ninhada, no caso. E aqui surge o dragão Lockheed, o primeiro olhar do dragão Lockheed. Ele incinerando os membros da ninhada. E quando você pensa que é um dragão gigante, é só um dragãozinho pequenininho, no caso, né? Olha aqui, é isso que eu falei, tá vendo? Aqui o Paul Smith faz um rosto de menino adolescente mesmo, né? E faz isso com propriedade. Então você vê uma adolescente aqui. Porque alguns desenhistas não conseguem fazer isso. Às vezes desenha uma mulher, né? E fala que é uma adolescente, né? Então aqui você vê bem o rosto de uma menina de 12, 13 anos aqui no caso, né? Muito bem bolado. Aqui, o Ciclope tentando voltar ao controle, o Wolverine se joga, ele despedaça as presas dele aqui no caso, né? Belo rosto do Wolverine, olha isso aqui. Ele se recuperando aqui dos ferimentos, no caso, né? E o Wolverine nocauteando e tendo aninhado esse Ciclope como refém, né? E ele manda liberar os X-Men. É como eu falei. Você vê que, como eu falei, o Chris Claremont ele dá um destaque para as personagens femininas, mas nem por isso ele deixa que os personagens principais tenham seu destaque também no caso, né? Então, cada personagem tinha o seu espaço. Cada personagem era bem construído, né? E no momento certo aparecia. Então, é isso que tornava as histórias memoráveis, né? Vamos assim dizer, né? À toa que o Sr. Chris Claremont é o roteirista absoluto dos X-Men. Aqui, esse Colossus, como eu falei, bem esguio aqui no caso, né? Você vê que o Colossus não é aquela coisa robusta, forte no caso, né? Caracteriza o Sr. Paul Smith, ele entrando num reino de cristal e a rainha se rebelando no caso, né? Bela cena, fantástica, e o Wolverine, olha essa cena, olha que fantástico. E o que isso é legal no caso, né? Você vê o Wolverine bem machucado, né? E o Wolverine bem ferido, né, no caso, né? Porque o que é legal, ele tinha um fator de cura. Só que o fator de cura demorava um tempo para agir. Não era essa coisa instantânea de arrancar um braço do Wolverine e ele se recuperar, né? Era isso que tornava o Wolverine um personagem bacana. Essa parte humana dele. Ele não era um cara sobre-humano. Ele só tinha um poder de cura e garra de adamantio. E ele só teve o esqueleto de adamantio por conta do fator de cura dele, entendeu? Então, mesmo assim, o fator de cura era um poder que era usado ali para ele pegar, se recobrar um tempo, né?
Mas não de forma instantânea, como os roteiristas fazem hoje, no caso, né? E aqui a Carol Danvers, bela cena de resgate. O Wolverine bem detonado aqui no caso, né? E a Carol, como eu falei, ela pega, se energiza e livra os Acantes e ao mesmo tempo transforma a Rainha da Ninhada num cristal, curando todos os X-Men. Fantástico. E aqui você vê o Wolverine, ferido, ainda se recuperando, né? Fantástico. Quando o Wolverine é um baita personagem, né? Aqui ele se teletransporta, no melhor estilo Star Wars. O uso de retículas sobre Bob Avec. Olha que rosto da Carol Danvers aqui. Rosto de uma mulher confiante, no caso, né? Bacana isso aqui, rapaz. E aqui é a explosão do planeta. E, no final, o Wolverine ainda se recuperando, quer dizer, todo enfaixado, se recuperando. É como eu falei, né? O fator de cura levava um tempo para agir, no caso, né? E aqui o Wolverine falando que ainda não acabou. Que ainda faltava, que a rainha, antes de morrer, falou que havia um embrião na Terra. E que esse embrião só poderia estar com o Charles Xavier. Bela cena. O que vai vir a seguir depois é fantástico. Continuamos a história. Aqui, essa é a capa, né, dessa história, no caso. Poderia ter feito uma página inteira, mas, enfim. E aqui a escola para jovens superdotados do Professor Xavier com os novos mutantes representados pelo Sr. Paul Smith, Roberto da Costa, Sam Guthrie, Honey Sinclair, Damiani Monstor e Sean Coy. Essa história também eu lembro muito dos gibi das Super Aventuras Marvel, né? E aqui uma entrada dos X-Men invadindo a mansão. Olha isso, galera, que fantástico, né? Que energia, que personalidade de traço do Sr. Paul Smith. Fantástico, a arte final bem delineada, bem feita, o traço reto, o traço assim bem preciso no caso, tá vendo? A gente percebe o quê? A gente percebe que o Sr. Bob Wiavec, ele não fazia muito uso de achuras, eram linhas mais redondas, eram linhas mais firmes no caso, né? E você percebe que não tem muito uso de achuras aqui no caso, tá vendo? Então aqui, mas ainda assim é uma arte final muito eficiente. Bela cena aqui de abertura, uma página dupla, splash page dupla do Sr. Paul Smith. Continuando, segue-se as batalhas, o míssil partindo para cima do Colossus, Ciclope soltando os raios, a Kitty Pryde tentando procurar o Professor Xavier e o brasileiro Roberto da Costa, o Mancha Solar, lutando contra o Wolverine. Bela cena do Wolverine subindo as escadas, olha a movimentação, olha a anatomia que perfeita, tá vendo? E aqui a Xian, a Karma, né, tentando possuir o Wolverine. Segue-se a história, a Kitty Pryde entra no escritório do Professor Xavier, belo uso de retículas aqui, e aqui o Xavier, ciente de tudo, já sabe da presença dos X-Men, já tomado pelo poder da ninhada. O Roberto da Costa pula para cima do Wolverine, o Wolverine dá um chego para lá nele, o Wolverine cuida das outras duas mutantes, o Wolverine não, o Noturno cuida das duas outras mutantes, e a Kitty é arremessada pelo Professor Xavier. Ela cai, e aqui temos uma sequência fantástica e assustadora, por que não? De uma transformação do Professor Xavier. Olha isso, olha a expressividade das mãos, você sente que ele está se contorcendo, se transformando, e os X-Men olhando assim bem espantados aqui, né? Com um certo ar de terror no caso. Olha essa transformação, olha isso, que fantástico, digno de uma tomada de cinema isso aqui, galera. Fantástico isso aqui, os dentes da ninhada crescendo
sobre os dentes do professor Xavier. Olha isso aqui, que sequência, que expressividade que o Sr. Paul Smith aplicou nessa transformação. Fantástico, fantástico. Histórias que se seguem e o Ciclope atirando no membro da ninhada, que é o professor Xavier, atirando ele para longe, Colossus vendo, partindo para cima, e ele pega o Colosso. Olha como ele trabalha bem as perspectivas no caso, né? Os planos de câmera. Olha aqui uma perspectiva de cima para baixo. Belo desenho, bela expressividade. O domínio do Sr. Paul Smith é nítido. E aqui ele arremessa o Colossus. E o Wolverine pega impulso. E essa cena eu lembro, quando eu vi, eu já curti o Wolverine, eu fiquei em estado de êxtase. Olha esse Wolverine. Olha essa cena aqui, que fantástica. O Wolverine partindo para cima do membro da ninhada, cortando os ferrões, levando uma rajada mental. E aqui a Carol Davis entra em cena, com a Tempestade, no caso, também entrando em cena. Eles derrubam, o professor Xavier retoma o controle, o Wolverine pensa em matar, mas o Ciclope é contra, ele busca outra alternativa. E nisso eles vão para a nave dos piratas siderais. Enquanto isso, segue-se os roteiros aqui no caso, o Noturno e a Tempestade. Você vê os créditos para o Sr. Chris Claremont, que desenvolveu bem a relação entre os personagens, no caso, né? Constituído uma família entre eles, no caso. Foi ao longo dos anos, uma relação foi construída ao longo dos anos. E um ponto importante é que o Sr. Chris Claremont ele explorou bem esse lado humano dos personagens, no caso, né? Eu acho que é isso que também torna os personagens tão cativantes, tão queridos pelo público, no caso, né? Aqui uma história, aqui uma conversa entre Ciclope e o seu pai, o pirata sideral, o corsário, né? E aqui, páginas não publicadas pela editora Abril, né? Diga-se de passagem. O Gladiador. Eu adoro esse personagem, adoro o visual desse personagem aqui. Fantástico. E o Gladiador avisando a Princesa Lilanda que Red Richards salvou Galactus. Ela faz uma aparição aqui. Então você tem o Coisa aqui, sob o olhar de Paul Smith. E aqui o Xavier se recuperado. Na verdade, né, foi feito um clone do corpo do Xavier e a mente foi transferida, né? Sendo o clone um corpo novo, o Xavier pode sim voltar a andar, no caso, né? Mas para isso será necessária uma terapia. Páginas que se seguem, Xavier, no final, admite que a Kitty não teria lugar nos X-Men. E terminamos mais essa fantástica história. Continuando aqui a história, a saga do X-Men, esta capa icônica da Kitty Pryde, né? O professor Xavier é um babaca, bem adolescente no caso, um conflito adolescente, que ela não queria sair dos X-Men, ela não queria ir para os Novos Mutantes. E aqui são as tramas que são bem conduzidas no caso. O Wolverine se preparando para ir para o Japão, né? Que vai culminar naquela minissérie fantástica do Frank Miller, desenhado por Frank Miller, do Wolverine, com o roteiro de Chris Claremont e a arte final de Joseph Rubinstein. E aqui Xavier fazendo terapia para voltar a andar. Segue-se as histórias aqui no caso. A Lilandra ao lado do Xavier. O Sr. Paul Smith retratando os passos de dança da Kitty, com a Stevie Hunter sendo professora. Elas conversam, no caso, né? Tem todo aquele drama. E aqui a Tempestade vivendo seus dilemas também, aqui no caso. Segue-se
os dias, a Kitty bajulando o professor Xavier, numa forma de fazer com que ele volte atrás com a sua decisão. E aqui, uma passagem de Ciclope. E o Ciclope sempre com uma mulher independente, né? Sempre com uma mulher nas histórias do X-Men. O Ciclope era o maior garanhão, né? Na fase do Chris Claremont. Porque ele sempre estava ao lado de uma moça. Fantástico isso. Essa parte aqui é uma história mais de roteiros. Eu imagino que isso aqui seja uma referência clara àquela fotinha do Stan Lee com a revistinha na frente. O Stan Lee sem camisa, credo, nossa senhora, pelado, seminu, sei lá, só com a revistinha tampando ele na frente. Com certeza eu arrisco dizer que essa pose do Noturno foi referência àquela foto. Histórias que se seguem. Aqui o Lockheed, aqui as naves entram em contato com a Kitty, ela combate as naves no caso, né? Sequência de ação da Kitty Pryde. E o Colossus entrando em cena e salvando a Kitty Pryde. Bacana. Ele se interpõe entre o raio aqui, belo desenho. E como eu falei, a arte final do Sr. Bob Avec é mais linhas finas no caso, né? Você percebe que ele não trabalha tanto as linhas grossas no caso, são as linhas mais finas, e também você percebe a ausência de achuras no caso, né? O que pro desenho do Paul Smith combinou bastante. E terminamos a história com o Ciclope conhecendo a Madeleine Pryor. Continuamos a saga. Aqui é uma capa do Anjo sendo capturado. A namorada do Anjo ela chega, avista as penas e ela é surpreendida pelo Morlock Talho. Bela cena aqui. Bela representação aqui, você vê a expressividade da personagem. Continuando a história, o Noturno salva Candy Salter, que é a namorada do Anjo. Temos aqui o Clube do Inferno, Sebastian Chan, Rainha Branca. E aqui uma personagem criada por John Byrne. O Chris Claremont diz que nem usaria essa personagem, mas John Byrne colocou ela com um rosto tão maquiavélico, tão frio, que o Chris Claremont resolveu usar essa personagem aqui, né? Aqui no caso, os X-Men prontos para ajudar a Candy Salter. Ela explica, relata tudo. E aqui os X-Men vão para os túneis atrás do Anjo e são surpreendidos pelos Morlocks. Aqui você percebe o uso dos quadros do Sr. Paul Smith, a sequência de ação, né? Mais preocupado em contar a história do que ter a arte do que a arte se destacar em si no caso, né? Ela segue o roteiro, né? Com muita competência. E aqui continuamos a história. Aqui os túneis que dão acesso à moradia dos Morlocks. Você vê, como eu falei, a arte final, linhas bem finas aqui no caso, né? E temos a cena, olha isso, galera. A primeira aparição da personagem Calisto. Fantástico. E olha isso daqui.
Bela cena. As asas bem desenvolvidas aqui. Fantástico isso aqui. E aqui ela cortando, ameaçando cortar as asas do anjo. E os Morlocks entrando em ação. Ela acerta uma pedrada na Aurora. E todos os Morlocks, o Colosso não consegue dar conta de todos os Morlocks, no caso. Ele prefere conter os golpes do que machucá-los. Bom, galera, vamos lá então, continuando aqui, né? Temos essa capa com a Aurora combatendo a Calisto, né? Mais uma bela capa do Sr. Paul Smith. E aqui no Canadá, nas geleiras do Canadá, o Sr. Ciclope atacando de novo, né? Ele mal estava com uma moça e já olhou e já está de graça com a outra, que seria a Madeleine Prior, que é a clone de Jean Grey. Bela cena, bela representação aqui do Sr. Paul Smith, né? Ciclope safadinho, viu? Eita, coisa dos quadrinhos aqui no caso. Mas você vê assim a elegância do traço do Paul Smith, tá vendo? Ele desenha bem os figurinos humanos aqui no caso, o figurino das pessoas. E aqui, ó, olha que belo vestuário aqui, as dobras das roupas aqui no caso, muito bem feitas no caso. E as histórias que se seguem aqui no caso, aqui um trabalho de fotografia, né? E aqui os X-Men presos e quando eles esboçam uma reação, o Talho ele agride a tempestade, mas isso faz com que os X-Men se soltem. Bela cena aqui, uma bela cena desenhada pelo Sr. Paul Smith, bela cena de ação, olha aqui. A única coisa que não faz muito sentido nessa cena é o Ciclope, né? Uma coisa que eu achei que não faz tanto sentido. É o Colossus dando um soco da direita para a esquerda e o Talho virando o rosto ao contrário, sendo que de repente ele tinha que virar o rosto também no mesmo sentido, né? A não ser que ele fosse já com o rosto virado, né? Mas o golpe aqui no caso, né? Não, assim, é uma bela cena, mas faria mais sentido se o rosto do Tyler tivesse virado para o outro lado. Mas nada que prejudique a história, só uma observação. Continuando as batalhas aqui, o Noturno ele rende a Calisto, né? E aqui no caso a Aurora mais uma vez é pega pelos Morlocks. Aqui uma bela cena de retratação de túnel, créditos para a arte final de Bob Iavec. E continuamos a história. A Kitty Pryde acordada, um primeiro olhar sobre Caliban, um sonho aqui da mística no caso, né? E ela tendo pesadelos com o Mestre Mental e a Jean Grey. A mística também, que é uma personagem que foi muito bem explorada nas histórias de Chris Claremont. Ela e a Sina, né? Que foram amigas, eram muito amigas no caso. E aqui as tramas. Olha essa cena aqui da Mask puxando as feições da Aurora. E aqui revelando o seu rosto. Muito bem desenhado. O Sr. Paul Smith captou bem a essência do roteiro do Sr. Claremont. E aqui a Kate desmaiada, o Colosso se libertando e a Aurora desafiando Calisto para um duelo.
Isso foi retratado no desenho animado dos X-Men em 92, uma história muito bem bolada. E aí aqui ele joga a faca, ela pega a faca no ar, fica espantada e começa-se a batalha. Né? Começa-se a batalha, sequência de ação do Sr. Paul Smith, culminando numa facada da Aurora em Calisto. E aqui, narrativa muito bem feita. Isso aqui foi uma transformação que o Sr. Claremont provocou na Aurora, né? Porque ele tinha como sua personagem preferida a Tempestade, né? Isso ele já deu entrevistas que a Tempestade era a personagem favorita, né? Do Sr. Chris Claremont. Então, aos poucos, ele foi promovendo uma transformação, né? De repente, ele tinha a intenção de transformar a Tempestade numa personagem tão casca grossa quanto o Wolverine, no caso, né? E aí aqui, segue-se a cena, ela pede o óculos emprestado, o Ciclope fica apavorado e revela os seus poderes para Madeleine. Aqui na sequência, uma história desenhada pelo senhor. Isso não. Aqui a Panini errou. Não é desenhos de Paul Smith, e sim desenhos de Walter Simonson. Tá? Então essa história não é desenhada pelo Paul Smith, e sim desenhada por Walter Simonson. Então a gente vai pular isso aqui no caso. Né? Vamos pular aqui no caso. E aí sim, vamos começar a história dos X-Men no Japão, né? Que foi marcada pela minissérie da editora Abril. Né? Bela cena de convite. Olha a elegância do traço do Sr. Paul Smith, o sombreado aqui com as retículas. Arte final de Ron Zalm. Os X-Men desembarcando no Japão após os eventos da história do Wolverine, da história do Wolverine por Frank Miller. Os X-Men sendo recebidos pela Aurora e pela Mariko. E aqui, a Vampira sendo integrada na equipe. O Sr. Chris Claremont, em entrevista, ele falou assim que até então a Vampira era uma vilã. E o Paul Smith teve uma missão muito importante em pegar e retratar a Vampira com uma doçura, com um olhar singelo, para que a personagem caísse nas graças dos leitores. E o Sr. Chris Claremont, em entrevista, fala que aqui o Sr. Paul Smith capturou a essência que ele queria passar, capturou a mensagem que ele queria passar. E olha a posição das mãos, toda tímida. Então, assim, o trabalho do Paul Smith aqui foi essencial para a entrada da Vampira nos X-Men. Fantástico, só elogios. E vindo com uma sequência de narrativa muito elegante. Aqui temos o Samurai de Prata. Olha esse sombreado aqui. É incrível como a arte final do Sr. Bob Iavec caiu bem com os desenhos do Paul Smith. E aqui é Yuko, né? Personagem que foi criada por Chris Claremont na minissérie do Wolverine. Segue essa sequência de ação. Olha esse desenho, olha esse primeiro olhar do Samurai de Prata, olha a arte final, olha como a arte final do Sr. Bob Iavec transpassa bem a armadura, aqui no caso, né? Bela arte final. E aqui o Wolverine noturno. Saudades dessas histórias. Saudades dessas HQs, viu? É bom rever. E aqui o Wolverine pulando para cima do Samurai de Prata. Olha a expressividade do corpo, olha a anatomia, olha a perspectiva. Que fantástico. As retículas aqui trabalhadas. E aqui a Yuko, o Paul Smith capturou bem a essência de Frank Miller, né? Quando criou essa personagem.
E aí ela vai pulando de prédio em prédio até ela quase cair e a Aurora salvar ela. O domínio de narrativa do Paul Smith é fantástico. Segue-se as histórias, elas se conhecem. Bela cena do Wolverine. O Wolverine foi muito bem retratado nessa fase de Paul Smith. E aqui, de novo, temos a Madame Hydra, né? Deve ser uma outra personagem, não é a Madame Hydra da história do Capitão América, da fase do Jim Steranko. E aqui, sequência de narrativa. Como sempre, o Sr. Paul Smith domina muito bem a narrativa. E isso casa com o roteiro do Sr. Claremont em não só explorar os combates, mas explorar também, trabalhar o lado, a personalidade, o lado humano de cada personagem. E isso o Sr. Claremont deixou os roteiros bem amarrados. O Wolverine percebe que foi uma armadilha e histórias que se seguem. Continuando aqui a história, a Yoko se passa pela Mariko, e aqui você tem uma bela sequência de ação, chute, que lembra muito uma sequência de Frank Miller, né? Vamos combinar, né? Bem inspirado em Frank Miller. Aqui, o Samurai de Prata em combate com a Yuko, a Madame Hydra sendo julgada pela Ororo, e aqui continuam-se as cenas. Olha essa cena, olha a anatomia que perfeita, olha a agilidade do desenho, né? Fantástico. Olha a expressividade das mãos aqui da Ororo, soltando o poder dela. Olha as unhas. Olha o detalhe. Isso aqui, galera. Tem que ter um domínio para desenhar isso. E o Sr. Paul Smith faz isso com uma elegância ímpar. Porém, alguma coisa dá errado. A Ororo entra em curto e explode. Continuando as histórias. Ela vê uma imagem da Fênix e no final elas se salvam e o Samurai de Prata promete uma vingança aqui no caso. Muito bacana. O detalhe é que sempre tem esse personagem na espreita aqui, que com certeza é um mestre mental. Ele está aqui, tá vendo? Sempre à espreita, de uma maneira discreta. E ele também está aqui, né? Sempre à espreita. E aqui terminamos mais um capítulo, no caso, com o Wolverine e a Vampira indo atrás do Samurai de Prata. Essa capa também é marcante. Bela capa, belo trabalho do Sr. Paul Smith. E aqui, Tóquio sendo retratada. Olha que desenho, olha que arte. Eu lembro dessa minissérie na Editora Abril, ficou demais. Eu lembro que, nossa, eu achei fantástico a Abril ter transformado isso em minissérie. Olha essa cena do Wolverine pegando o capanga pelo pescoço. Olha aqui que fantástico. Bela cena, bela arte. Wolverine nos bons e velhos tempos. E aqui a Vampira servindo como parceira. Primeiro trabalho de parceria entre Wolverine e a Vampira aqui no caso, né? Olha a elegância da Vampira aqui. Toda confiante, toda cheia de si. Fantástico. Continuamos as histórias. Uma gangue encurrala a Yuki e a Ororo. E continua a saga do Wolverine. Wolverine entrando aqui. Olha essa cena, olha esse Wolverine andando como um animal, assim, sabe? Muito bacana. E aqui ele salvando a Vampira. Meio que a contragosto, né? Ela brinca que vai beijar e ele fala, se você fizer isso, segue suas histórias.
E aqui no hospital, o ataque dos ninjas, do tentáculo com a Madame Hydra como líder. Aí segue-se a vampira atacando os ninjas aqui. E agora o que veremos a seguir é uma excelente sequência de batalhas de Wolverine com o Samurai de Prata. E começa bem naquele clima, né, da história do Wolverine contra o Lord Shig, na minissérie do Wolverine com o Frank Miller. E começa a cena, bela sequência de ação. Olha isso daqui. Não precisa de balão. Isso é o tipo de ação legal, porque você aprecia o desenho, aprecia a arte, aprecia a narrativa. Tem coisas que não precisam de diálogo, não precisam ter uma terceira pessoa narrando. Só o desenho, só a narrativa basta. Olha que fantástico. Ele enfia a espada. Eu também nem vou ficar falando. Eu vou deixar que você, leitor, aprecie essa arte. Fantástico. Fantástico. E quando o Wolverine está para matar o Samurai de Prata, a Madame Hydra, ela pega a arma, atira, a vampira intercepta e fica na frente recebendo os tiros. Belo trabalho de sombreado. A arma entra em curto e Wolverine acaba pedindo para a vampira absorver os poderes dele para ela poder se salvar. Seguindo aqui no jardim, uma trama que se segue, o mestre mental tomando conta da mente da Mariko. E aqui, as cenas do casamento e a transformação da Ororo, né? Olha isso. E pensar que a editora Abril publicou as Guerras Secretas com a personagem Tempestade antes desses acontecimentos aqui no caso. A editora Abril se adiantou, né? E eu lembro que a explicação que a editora Abril na época, o que aconteceu com o meu corpo, não sei o que, com o meu cabelo, né? Então, tipo assim, a editora Abril, ela improvisou uma transformação, um argumento raso para essa transformação da Ororo, no caso, né? E segue-se as histórias aqui, que culmina, na verdade, na Mariko não casando com o Wolverine. A narrativa sempre presente. Fantástico. Continuando a saga, né? O Ciclope no espaço com a Madeleine. Como sempre, o Paul Smith com um traço muito elegante. O roteiro também muito competente do Sr. Claremont. E aqui segue-se os roteiros, seguem-se as histórias. Você percebe que o Paul Smith tem um domínio aqui no traço, ele consegue passar uma elegância, ele consegue passar a expressividade, a cara de felicidade dos personagens, né? A cara de surpresa, tá vendo? Isso é muito bem retratado pelo Sr. Paul Smith, né? Como ele consegue fazer bem as expressões humanas, trabalhar bem as expressões humanas, e isso é muito, muito importante para o andamento do roteiro, né? Você vê o rosto da Lilandra aqui, o rosto do Xavier, tá vendo? Então, assim, essas caracterizações, essas expressões, tem que ser muito bem passadas no caso, para que conduza com o roteiro, para que o roteiro fique mais convincente no caso, né? Então, assim, e você vê que o Sr. Paul Smith tem um domínio sobre isso. Ele consegue dominar bem todas as expressões, ele consegue captar a essência do roteiro do Sr. Claremont e transpassar isso para o papel. E isso, galera, eu falo, não é para qualquer um. É uma tarefa difícil. E o Sr. Paul Smith faz isso com muita excelência. Aqui o Wolverine no Japão. Ele em conflito com a Mariko, o Samurai de Prata todo detonado, e a Mariko
dizendo que ele não é mais digno de casar com ela, sendo que na verdade ela estava em posse, estava em domínio do mestre mental. Aqui, uma cena do cotidiano na mansão do Xavier, né? O que eu acho bacana é que você mostra o lado humano dos personagens, no caso, né? E como eu falei, isso é cativante. Eu acho que foi isso que tornou a série dos X-Men um grande sucesso. Por isso que muitos leitores são fãs dessas passagens, dessas histórias. Principalmente pelo Sr. Claremont trabalhar bem, né, o lado humano dos personagens, né? Isso também, galera, foi muito bem trabalhado, esse clima, essa ambientação, assim, sabe? Essa ambientação foi muito bem trabalhada no segundo filme do X-Men de Bryan Singer. O Bryan Singer, no segundo filme, captou bem essa essência, essa familiaridade dos X-Men aqui no caso, né? Então, assim, é só parabenizar o Sr. Claremont pelo roteiro, né? Por trabalhar bem a essência dos personagens. E aqui, o roteiro, mais uma vez, eu reafirmando, o roteiro muito bem trabalhado, o Sr. Smith, o Sr. Paul Smith pegando muito bem a essência do roteiro e passando isso para o papel. Fantástico isso. Segue-se as histórias. Noturno contando para a vampira sobre Jean Grey. E aqui, um pedido de casamento do Sr. Scott Summers para Madeleine Prior. Olha, e é incrível, né? E ele tem um domínio dos traços. Ele consegue desenhar uma pessoa mais velha, ele consegue desenhar um jovem, ele consegue desenhar várias feições, rostos diferentes, e isso é muito importante. Aqui você enxerga uma pessoa velha, uma pessoa gordinha. Então ele domina bem as feições humanas aqui. Você enxerga que é convincente o trabalho do Sr. Paul Smith. Segue-se as histórias aqui, o Ciclope questionando se ela é uma encarnação da Jean Grey e ela metendo a porrada nele. Fantástico. E aqui, culminando na aparição da Fênix. Demais. Isso causou um alvoroço entre os fãs na época, no caso. Continuando a história, bela capa do Sr. Paul Smith. Aqui temos uma sequência aqui dos X-Men cortando árvore, derrubando árvore. Muito bem trabalhada. O Wolverine segurando uma lata de cerveja e cortando a árvore com a garra. E aqui a explosão da Fênix. Fantástica a narrativa do Sr. Paul Smith. É incrível como ele trabalhava bem os quadros aqui, os quadros verticais, horizontais. Aqui uma linha bem vertical aqui no caso, né? Muito bacana, né? Isso mostrava que o Paul Smith já estava bem familiarizado com o título, né? Aqui eles todos reunidos, o Xavier sendo atacado. E aqui uma aparição da Fênix para os X-Men, numa splash page de respeito, arte bem trabalhada, e começa-se o combate. Olha isso aqui, olha ela pegando, olha a expressividade, parece que você vê ela se movimentando a mão, olha o domínio, olha essa mão, que fantástico, né? Ela apertando, com o poder, apertando o Colossus, atracando, cuidando dos X-Men um a um, e só o Wolverine deixando isso para lá. Aqui uma ilusão do Corsário sendo atacado, todos eles abismados. O Capitão América também. E aí, o Ciclope tendo sonhos com a mãe dele, ele acordando, e todos os X-Men enxergando a Fênix no corpo do Ciclope. E começa-se uma batalha entre Ciclope e os X-Men. Olha essa cena do Colossus pegando o Scott Summers, jogando ele no chão, o Scott Summers dando a rajada. A narrativa sempre bem dominante,
a narrativa sempre assim, sempre sendo trabalhada de uma forma fantástica, né? E o Ciclope vai cuidando de todo mundo, dando um golpe de judô, derrubando o Colosso sobre a Vampira Tempestade, cuidando do Wolverine, prevendo onde o Noturno vai se teleportar, enfim. Até ele cair na sala de perigo. E aí é onde ele tem uma vantagem. As cenas aqui, a sequência de ação fantástica, né? Belo domínio do Sr. Paul Smith. E aqui, o mestre mental se revelando, né? Os disfarces dele. Até culminar na sua verdadeira forma. Seguindo na sala de perigo, o Ciclope atacando, fugindo do Colosso do Wolverine, preparando armadilhas aqui no caso. A Tempestade atacando, o Ciclope acertando a Tempestade e cuidando da Vampira também. E aí ele faz com que a Vampira absorva o Professor Xavier para que ela tenha um controle de tudo e possa passar a verdadeira situação para os X-Men. E a partir daqui, galera, essa aqui particularmente é a última página desenhada pelo Sr. Paul Smith. Porque na mesma história, essas últimas páginas, né? Essas últimas páginas já são desenhadas pelo John Romita Jr. É o John Romita Jr. assumindo o restante da história, que culmina no casamento do Ciclope com a Madeleine Pryor. Tá vendo? Chris Claremont, roteiro, Paul Smith, páginas 31-59, John Romita Jr. para 60-68, com a arte final do Bob Iabek. E é isso. Galera, só para vocês saberem, todo esse material eu colhi da coleção histórica Marvel, da coleção histórica Marvel X-Men volume 7, da coleção histórica Marvel X-Men volume 8, da saga do X-Men número 1 e da saga do X-Men número 2. Só para de repente, às vezes o pessoal fica curioso em saber aonde você conseguiu esse material, tudo. Então eu estou passando para vocês todas as revistas que foram usadas para esse vídeo, beleza? É isso aí. E aí, curtiram o vídeo? Bacana, né? Foi muito legal poder reviver essa fase. Como eu falei, foi uma fase muito marcante. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, né, por essa passagem do Paul Smith, né? Então, o que a gente percebe? Que o senhor Chris Claremont, ao longo de todos esses anos, ele teve uma grande sorte também, no caso, né, de poder contar com a contribuição de artistas de peso. E eu estou falando de Dave Crockett, estou falando de John Byrne, estou falando de Paul Smith, de John Romita Jr., Mark Silvestri, Jim Lee, né? Olha a galera. E entre algumas participações de Rick Leonardi, entre outros no caso, né? Então, assim, o Sr. Claremont tem os seus créditos como roteirista, isso é inegável, ele é um excelente roteirista, mas também pôde contar com a participação e a colaboração desses grandes artistas. Então, não é à toa que a revista dos X-Men é, sim, uma das revistas preferidas dos leitores de todos os tempos. É isso aí. E, galera, mais uma vez agradecendo a todo mundo que está comentando. Tem uma galera super show de bola que sempre está participando dos comentários. Meu muito obrigado. E para você que de repente está entrando de paraquedas no canal agora, caso você goste de conteúdo, poxa, vai lá, se inscreve, dá aquele like, compartilha nos grupos de WhatsApp. Isso é sempre uma ajuda. Vamos formar uma comunidade bacana, vamos trocar uma ideia legal. Tem coisa melhor do que falar de quadrinho? Não tem, né? Vamos combinar. Então vamos chegar a formar essa comunidade, esse bate-papo bacana, que está sendo show de bola. Mais uma vez, obrigado.
e até o próximo vídeo. Tamo junto!